Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo professor Nilson Macedo Mendes Júnior, eu sou professor da disciplina de Literatura Americana 2 e hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é o início da disciplina da literatura, né, 2, que eu vou projetar bem aqui para vocês o capítulo que será o capítulo do livro de vocês, que vocês vão usar esse semestre, que é um capítulo de uma apostila que eu vou disponibilizar na plataforma, tá? Que é um capítulo da Catherine von Sperring, que é chamado Outline of American Literature. Essa é uma versão em português, tá? O que existe, tá? E o tema da nossa aula hoje vai ser, se o computador me ajudar, tá? Modernismo e experimentação, certo? Então é preciso que eu faça primeiro uma introdução do que seria o contexto histórico desse começo do modernismo, tá? Nos Estados Unidos. Então nós vimos no semestre passado como os Estados Unidos se formou como nação, como é que surgiram os Estados Unidos com suas primeiras literaturas, tá? Com os esboços de literatura de viagem, literatura indígena, as literaturas que ainda não eram propriamente ditas como literaturas americanas, já que tinham uma grande imitação, né? Como a gente fala do Aristóteles, quando a gente fala da questão da poética, da raça poética, que literatura é imitação, então ela imita, ela simula, é um simulacro ainda da literatura inglesa, né? Aí só depois aparece, realmente já final do século XVIII, XIX, a literatura nacional, quando vem a independência dos Estados Unidos. Então a primeira parte a gente termina em Emerson e Thoreau, que já é final do século XIX para século XX. Então aqui a gente já vai tratar, no caso, do início já de século XX, 14, por que 14 e por que 45? Aqui é exatamente o período entre as duas guerras mundiais, onde o mundo teve uma transformação muito grande e os Estados Unidos não ficaria fora disso, porque até a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos era uma simples nação emergente. A partir da Primeira Guerra Mundial e que culminou com a Segunda, o que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos se torna a grande potência econômica bélica que a gente conhece hoje. Então é claro que com essas transformações históricas de sociedade, os Estados Unidos se transformam em uma sociedade, digamos, agrícola, rural, para realmente uma sociedade urbana, desenvolvida e industrial. Você tem várias transformações nessa questão, né? E isso reflete na literatura, porque o artista, o literato, ele realmente reflete aquilo que está ocorrendo na sua sociedade. Ele vai falar, ele vai realmente usar nas suas narrativas, né? Na sua escrita, na sua escritura, na proposta dos seus trabalhos artísticos, o que se passa na sua sociedade. Então, nesse caso aqui, você tem, por exemplo, a transformação do uso das carruagens para surgir os primeiros carros, né, movidos a petróleo. Você vai ter o aparecimento do telefone, você vai as pessoas, aparece o cinema. Então, quer dizer, a sociedade se transforma completamente. Então você começa a criar hábitos que você não tinha antes: escutar o rádio, assistir a TV. A TV não, a TV vai vir depois, tá? Então, para isso, né, eu escolhi para a gente falar sobre isso. E aí eu tenho duas dicas também de pesquisa que vocês podem procurar. Seria o Highlights of American Literature, que é based upon a core manuscript by Dr. Carl Bold, University of Maryland. É um livro que vai dar um aporte mais interessante e legal sobre a literatura americana também, principalmente a 2, tá? Eu tenho também esse outro livro também que é muito interessante, A Brief History of American Literature, que é do Richard Gray também, que é um livro interessante que vocês procurem para complementar e aprofundar os estudos. Para falar sobre isso e para exemplificar muito mais isso, eu tenho que trazer o texto, não ficar só na história, né? Então, interessante também, eu vou falar de um livro que é um ícone, tá? Esse livro é um livro famoso, que é do Francis
Francis Scott Key Fitzgerald, ou simplesmente F. Scott Fitzgerald, que é The Great Gatsby, tá? Que é o Grande Gatsby. E esse livro é interessante por quê? Porque ele vai falar justamente dessa nova sociedade americana transformada, onde o sexo, a luxúria também vai fazer parte, as grandes festas, onde as pessoas começam a fazer muito dinheiro. E aí é uma das coisas interessantes do Fitzgerald, é que ele realmente é um cara que ele, para se casar com a Zelda, que foi a esposa dele, ele teve que ficar rico, então o estilo de vida que é narrado no livro é um estilo de vida que ele levava, ele ganhava muito dinheiro, mas gastava muito dinheiro, tá? Então ele é um cara dividido entre esses dois extremos. Qual é? A da questão do idealismo, quer dizer, ele sente falta daqueles Estados Unidos mais conservador, mas também ele pende também para a questão dos Estados Unidos mais desenvolvido. E aí você tem dois personagens muito interessantes nessa dialogia, nessa dialética. Qual é? É o narrador, que é interessante, que apesar de Gatsby, que é Jay Gatsby, dar o nome ao livro, ele só aparece em 40% do livro e morre antes do livro acabar. Eu sei que eu estou dando spoiler, mas isso é interessante para saber. Por quê? Porque quando o Fitzgerald pensou o livro, ele achava que quem ia ser o personagem realmente principal era o Tom Buchanan. Mas aí ele não sabe porque o Gatsby cativou ele e ele realmente tentou explicar quem é esse Jay Gatsby. E o outro é o Nick Carraway, que é o narrador real da história. Ele é quem narra a história. Então você tem um conflito aí do Nick Carraway, que é um conservador, um pudico, e do Gatsby, que é o cara que enriquece através da venda de bebida alcoólica, que era ilegal na época, e que tem um amor do passado que ele quer resgatar, que é a Daisy. E aí o que acontece? É esse choque de mundos, o idealista, que é o Nick Carraway, e o cara prático, e o cara materialista, que é o Jay Gatsby. Que ele realmente é um cara que ele luta pela questão que ele é um cara que diz, como muitas coisas dizem nessa fase da sociedade da literatura americana, que o passado pode ser refeito, pode ser revisado. E é o que o Gatsby quer. O Gatsby quer recuperar o passado dele, porque quando mais jovem, quando ele foi para a Primeira Guerra, ele conheceu a Daisy Buchanan, que agora é casada com o Tom Buchanan, e ele quer resgatar esse amor. Ele é um novo rico, e aí você tem a dicotomia aumentada mais ainda, porque ele simula long necks, né, em Long Island, que é em Nova York, só que ele muda os nomes. De um lado você vai ter West Eggs e do outro lado você vai ter o East Eggs, que no caso é a parte dos novos ricos e os ricos antigos, tá? Então é um livro que realmente vai mostrar essa nova experimentação da literatura estadunidense, onde você muda os temas, você vai começar o realismo. Realmente ele começa a retratar uma sociedade mais de excessos. É a época do Jazz Age, né? Então ele que cunha essa expressão Jazz Age, tá? Então é uma boa pedida e uma boa indicação, tá bom? Espero ter dado o meu recado. Tchau, até a próxima aula.